A Bíblia, um dos livros mais influentes e lidos do mundo, contém uma história fascinante sobre a serpente no Jardim do Éden. Essa criatura enigmática, que tentou Eva a comer o fruto proibido, tem sido objeto de muitas especulações e teorias ao longo dos séculos. Uma das mais intrigantes é a possibilidade de essa serpente ser, na verdade, um reptiliano. Os reptilianos são criaturas humanoides com características reptilianas, que têm sido mencionadas em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Eles são frequentemente associados a teorias da conspiração e a uma suposta elite governante que manipula os eventos mundiais. Mas será que essa conexão com a serpente bíblica tem algum fundamento? Para explorar essa possibilidade, é importante analisar os detalhes da narrativa bíblica. A serpente é descrita como mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus havia feito. Essa caracterização sugere uma criatura inteligente e manipuladora, com habilidades que vão além das de outros animais. Além disso, a serpente é capaz de se comunicar com Eva, o que a diferencia de uma serpente comum. Algumas interpretações sugerem que a serpente poderia ser uma representação simbólica de Satanás ou de forças malignas. No entanto, a descrição de suas características físicas e mentais leva alguns estudiosos a considerar a possibilidade de ela ser, na verdade, um reptiliano. Essa teoria ganha força quando observamos as semelhanças entre a serpente e as descrições de criaturas reptilianas presentes em outras tradições e culturas. Ao longo da história, diversas civilizações e tradições têm mencionado seres reptilianos, com características semelhantes à serpente bíblica. Na mitologia suméria, por exemplo, existem relatos de criaturas chamadas de Anunnaki, que são descritas como seres reptilianos avançados que interagiram com a humanidade. Já na mitologia egípcia, a deusa Wadjet é representada como uma cobra, sugerindo uma conexão com essas entidades reptilianas. Além disso, em algumas culturas indígenas, como a dos Hopi e dos Zulu, existem histórias de seres reptilianos que teriam interagido com os humanos no passado. Essas narrativas, embora muitas vezes consideradas lendas ou mitos, podem fornecer pistas importantes sobre a possível existência de criaturas como a serpente do Jardim do Éden. Outro aspecto interessante a se considerar é a simbologia da serpente em diversas culturas. Em muitas tradições, a cobra é vista como um símbolo de sabedoria, transformação e renascimento. Essa simbologia pode estar relacionada à capacidade da serpente de se desprender de sua pele, representando um processo de renovação e evolução. Essa associação da serpente com a sabedoria e a transformação pode ter contribuído para a caracterização da serpente bíblica como mais astuta que todas as alimárias do campo. Talvez a serpente do Jardim do Éden fosse vista como uma criatura dotada de conhecimento e habilidades superiores, o que a tornaria capaz de enganar Eva e convencê-la a comer o fruto proibido. Além das semelhanças simbólicas, algumas características físicas da serpente bíblica também podem sugerir uma conexão com os reptilianos. Por exemplo, a capacidade de se comunicar com os humanos e de se mover de forma erétil, em vez de rastejar, são características que se distanciam do comportamento típico de uma serpente comum. Outra evidência que reforça a teoria de que a serpente bíblica poderia ser um reptiliano é a menção de que ela foi amaldiçoada por Deus após enganar Eva. Essa maldição incluía a perda da capacidade de andar ereto e a condenação a se arrastar sobre o ventre. Essa punição sugere que a serpente originalmente possuía uma forma de locomoção e uma postura mais semelhante à de um ser humanoide do que a de uma cobra comum. Além disso, a narrativa bíblica indica que a serpente tinha a capacidade de se comunicar com os humanos de uma forma que Eva conseguia entender. Essa habilidade linguística também se distancia do comportamento típico de uma serpente, reforçando a possibilidade de a criatura ser uma entidade mais avançada, como um reptiliano. É importante ressaltar que a teoria da serpente bíblica como um reptiliano é amplamente especulativa e não possui evidências conclusivas. No entanto, é uma hipótese intrigante que merece ser explorada com cautela e rigor acadêmico. Afinal, a Bíblia é um texto antigo, repleto de simbolismos e interpretações diversas, o que abre espaço para diferentes leituras e teorias sobre a natureza dessa criatura enigmática. Além disso, a crença em seres reptilianos avançados não é exclusiva da tradição judaico-cristã. Diversas culturas ao redor do mundo,
desde a Mesopotâmia até as civilizações pré-colombianas, apresentam narrativas e representações de entidades reptilianas com características semelhantes às da serpente do Jardim do Éden. Essa recorrência em diferentes tradições pode ser um indício de que há algo mais profundo e universal a ser investigado. Caso você tenha passado por alguma situação com algum reptiliano, conte nos comentários.